Bom, nós terminamos uma grande olhada pelo texto e agora nós vamos entrar aí no método literário, então pode preparar aí suas anotações, porque nós vamos conversar um pouco mais sobre esse livro como literatura. O elemento literário desse texto você deve imaginar que é histórico-biográfico, porque traz aí eventos da história do povo de Israel e também traz o início da genealogia de Davi, também posteriormente da linhagem messiânica. Então, nós temos como elemento literário histórico-biográfico. A partir disso, qual é a razão desse livro ter escrito? Por que ele foi escrito? Qual é a razão de nós termos hoje esse conteúdo nas nossas mãos? A razão desse livro ser escrito é contar a história de Ruth, que era uma mulher gentia, que mostra a lealdade a Noemi, voltando para a terra de Noemi juntamente com ela, e mostrar ali o início da linhagem davídica e posteriormente da linhagem messiânica. Também poderia ser a razão de escrita desse livro, Davi registrando o início da sua linhagem para que esse conteúdo não fosse perdido de vista. E a ideia central desse livro, você já deve ter imaginado, que é mostrar para nós e para todo mundo que a linhagem davídica e a linhagem messiânica veio a partir de uma mulher gentia. O que isso quer dizer? Isso quer nos mostrar o interesse de Deus em remir todas as nações e todos os povos, de incluir todos os povos, sejam eles judeus ou gentios, nos seus planos, na sua salvação. Isso nos faz um link muito legal ali com o versículo e as passagens que nós citamos no início dessa aula, ali com a promessa feita a Abraão. Todas as famílias da terra seriam alcançadas e salvas através da promessa do Senhor. Esse livro nos mostra como ideia central que Deus tem um grande interesse em todos os povos e em todas as nações. Finalizando aqui o nosso método literário, prepara aí suas anotações que nós vamos agora para o método crítico. Bom, entrando agora aqui no nosso método crítico, vamos dar uma olhada na autoria, de onde para onde esse livro foi escrito. A tradição nos diz ou atribui a autoria para Samuel, ainda que nós tenhamos algumas refutações. Uma das refutações é que Davi não reinou no tempo em que Samuel viveu. Mas nós temos uma contra-refutação que nos diz que pode ter acontecido de a genealogia ter sido adicionada posteriormente. Ainda assim, a tradição do Talmud, o livro sagrado dos judeus, atribui a autoria ao profeta Samuel. Falando agora sobre a data. De antemão, vou já adiantar para vocês que nós não temos como estabelecer uma data precisa para a escrita desse livro. Os mestres estudiosos da Bíblia nos dizem que esse livro, muito provavelmente, não foi escrito antes do 10º século, ou seja, do século X, justamente por eles mencionarem Davi dentro desse livro. O Talmud, ou seja, o livro sagrado dos judeus, também nos diz que, muito provavelmente, esse livro, o livro de Ruth, foi escrito após a ascensão do rei Davi. Isso talvez explicaria também a atual e boa relação entre os israelitas e os moabitas. Ou seja, nenhuma data precisa pode ser estabelecida, mas uma data razoável para ser pensada é logo ali no início do reinado do rei Davi, aproximadamente 1010 a.C. Para quem esse livro teria sido escrito? Esse livro teria sido escrito para o próprio povo de Israel. A origem desse livro, ou seja, de qual lugar ele foi escrito, ele teria sido escrito da terra de Israel e para qual localidade? Para todas as localidades onde viviam os povos israelitas, por onde Israel estaria espalhado, era o destino desse livro. Então, aqui no crítico nós vimos a autoria, muito provavelmente Samuel, mesmo com refutações. Nós vimos a data, aproximadamente 1010 ali antes de Cristo, uma data razoável a ser considerada início da monarquia do rei Davi. Nós vimos os destinatários disso, o povo de Israel. Nós vimos que provavelmente esse livro foi escrito da terra de Israel com destino a todas as terras onde viviam os israelitas. Bom, nós já olhamos a história por trás desse livro, nós olhamos as leis que compreendem esse livro, nós vimos o tema de fidelidade que acompanha essa narrativa, nós vimos o contexto literário, o porquê esse livro foi escrito e qual a razão, o motivo, a ideia central. Nós olhamos de forma crítica e vimos a autoria, a data, de onde, para quem.
E agora, como eu prometi para vocês, nós vamos dar uma olhada na PD, nessa passagem difícil. O que seria isso? O que seria Ruth descobrindo os pés de Moabe? Vamos descobrir comigo para saber o que é isso? Essa PD você encontra ali em Ruth, no capítulo 3, no versículo 4, que é a instrução para Ruth descobrir os pés de Moabe. Nós vamos olhar algumas possibilidades do que isso pode ser, e você é livre para acreditar e para dissertar e para defender a tese que você acredita. A primeira possibilidade é que esse plano de Noemi e Ruth tenha uma natureza totalmente, puramente sexual. Pode ser que esse lugar, a eira, que era relacionado a um local para a prática do sexo, relacionasse a espera de Ruth enquanto Boaz se alimentava e bebia, talvez uma possível até alusão à história de Ló com o incesto das suas filhas. E esse descobrir os pés talvez pudesse ser um eufemismo para a descoberta da nudez de Boaz, ou seja, das suas genitálias, e que ali teria ocorrido uma relação sexual já entre Ruth e entre Boaz. Então a primeira possibilidade é que esse descobrir os pés seria a descoberta da nudez, das genitálias e da intimidade ali entre Ruth e entre Boaz. A segunda possibilidade, que é com base na palavra hebraica que nós temos para descobrir os pés, como uma das palavras de difícil tradução. Então a segunda possibilidade é que esse ato de descobrir os pés seja literalmente a descoberta dos pés como um ato simbólico de submissão, ou seja, Ruth se submetendo ao que Boaz faria posteriormente, se submetendo como uma serva, se colocando no seu lugar de viúva pronta para ser resgatada. Então a segunda possibilidade é que esse descobrir os pés significa exatamente isso. Descobrir os pés e se prostrar ali nos pés descobertos como um ato de lealdade, como um ato de submissão. A terceira possibilidade é, olhando ali nos escritos originais, talvez por conta de algumas traduções nós tenhamos chegado com um conteúdo um pouco errado no que nós temos hoje. Olhando ali nos conteúdos mais originais, o descobrir os pés talvez não existiria, mas existiria sim o apenas descobrir os pés. Nessa possibilidade, talvez a genitália exposta não tenha sido a de Boaz, mas sim a de Ruth. Então, nessa possibilidade, dentro dessa passagem difícil, a terceira possibilidade é que Ruth tenha ficado nua para se deitar diante de Boaz. Talvez ali depois ela tivesse vestido a roupa novamente, mas a instrução de Ruth no seu plano com Noemi tenha, de acordo com essa possibilidade, ter sido ficar nua diante do próprio Boaz. Relembrando as três possibilidades que nós vimos até aqui. A primeira seria ter acesso ali à nudez, à genitália de Boaz. A segunda seria realmente um ato literal de descobrir os pés e se prostrar ali como um ato de submissão. E a terceira é que não seria nem um ato de submissão e muito menos descobrir as genitálias de Boaz, mas as próprias genitálias de Ruth. Ela se prostraria ali nua, se deitaria nua diante de Boaz. E a quarta possibilidade é, olhando historicamente, como nós estamos falando aqui de uma viúva que está em busca do seu resgatador, a quarta possibilidade é que esse ato de descobrir os pés era quando Ruth se prostrava para ser pedida em casamento ou para se colocar à disposição de um resgatador para ser resgatada. Então esse ato talvez pudesse ser a postura que uma viúva tomava para ser resgatada pelo seu próprio resgatador, como um pedido de casamento de uma viúva para o seu resgatador. Então, a quarta possibilidade é que Ruth tenha se colocado numa posição de ousadia, se prostrado diante dos pés de Boaz para ser resgatada. Essas são as quatro possibilidades que geralmente nós trabalhamos dentro dessa passagem difícil e, como eu disse, você é livre para pensar e para escolher quais posições mais se adequam com a sua crença, com o que você acredita, com o que você estudou, aprendeu e leu dentro aqui desse livro de Ruth. Bom, nesse pequeno tempo nós olhamos o texto, nós vimos o contexto histórico, nós olhamos o literário, nós vimos o panorâmico, nós vimos o crítico, nós olhamos uma passagem difícil e nós chegamos aqui no final da nossa aula. Nós passamos aqui por todo esse conteúdo e foi muito bom olhar com vocês mais uma vez essa história fantástica de lealdade de Ruth com Noemi, de Boaz com Ruth, de Deus com o seu povo, restaurando, resgatando as nossas histórias e provendo mesmo o plano dele, de acordo com a misericórdia dele,
se utilizando das nossas escolhas e das nossas vontades, de coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós muitas vezes não entendemos, mas é importante ter a crença e a ciência de que todas as coisas estão cooperando para um plano que nós talvez não conseguimos saber aonde vai dar, mas nós sabemos que a lealdade e a fidelidade do nosso Deus vai nos levar aos caminhos e aos planos de vida eterna que Ele tem para as nossas vidas. Então é isso, foi um prazer estar com você nessa aula, dá uma olhada no livro de Ruth e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!